Bom dia, pessoal. Vamos para a aula de matemática. Valor relativo e valor absoluto de um numeral. Então, nós temos aqui a explicação do número 888, certo? O número 888 ele é composto de unidade, dezena e centena. Ele é composto de 3 algarismos, certo? Eu também posso, se eu tirar a centena, eu posso ler 88. Se eu tirar a centena e a dezena, eu vou ter somente 8. Ok? Então, um número composto por 3 algarismos, ele contém 3 ordens. A unidade, que é a última, a dezena, que é a penúltima, e a centena, que é a antepenúltima. Você já deve ter observado que há números que possuem algarismos repetidos, nesse caso do 888. Mas cada um tem um valor diferente, dependendo da ordem que ocupa. Então, se eu for pegar o numeral 888 aqui e for decompor, eu vou dizer que 888 aqui embaixo, ó, pessoal, tá? Eu vou dizer que 888 é composto do 800 mais 80 mais o 8. Então, quando eu faço a decomposição do numeral, eu faço pelo valor relativo à casa ou à ordem em que ele ocupa. Vamos ver agora, continuando a explicação. O valor que o algarismo assume de acordo com a posição que ele ocupa na composição de um número, é chamado de valor relativo. Então, ele tem um valor de acordo com a ordem ou a casa em que ele ocupa no numeral. Cada algarismo vai ter um valor se eu pedir para você o valor relativo do numeral. Então, aqui eu tenho o numeral 3.426. Aqui, ó, pessoal. Estão vendo aqui ao lado? Bem aqui. 3.426. Então, eu vou ver lá, o número 6, ele ocupa a casa da unidade. Então, ele vai valer sempre 6. O 2, ele ocupa a casa da dezena. Sendo que eu tenho 2 dezenas, então ele vai ter o valor de 20 unidades. O 4 representa a centena aqui, então ele vai valer 400 unidades. E o 3 está na casa de unidade de milhar, já está ocupando a segunda ordem. Então, na unidade de milhar, ele vai valer 3.000, ok? Então, aqui eu tenho o valor relativo. Relativo é de acordo com a casa ou a ordem em que ele ocupa. Agora, vamos aqui. O mesmo numeral no valor absoluto. O valor absoluto, o número, o algarismo vai continuar tendo o valor dele somente. Então, o 6, mesmo morando na unidade, continua valendo 6. O 2, mesmo morando na dezena, o valor absoluto dele continua sendo o valor do algarismo, 2. O 4, no valor absoluto, continua sendo 4. E o 3, no valor absoluto, continua sendo 3.
Agora a gente vai praticar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Dê para mim aqui no exercício os valores absoluto e relativo dos números em destaque. Na sua apostila você tem a explicação que eu acabei de dar. Então você pesquise lá antes de fazer. Então no numeral 3.648 aqui, o número circulado é o 4. Qual é o valor absoluto do algarismo 4 aqui? E qual é o valor relativo do algarismo 4? Ok? A mesma coisa vocês vão fazer com os outros numerais. Lembrando, VA, valor absoluto, o valor do algarismo independente da casa que ele está ou da ordem em que ele ocupa. Valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a ordem ou a casa em que ele ocupa. Prestem atenção aí que o 4 está na casa da dezena. Então, todos esses numerais, vocês podem estar colocando em cima deles as siglas. U de unidade, D de dezena, C de centena, UM de unidade de milhar, DM de dezena de milhar, CM de centena de milhar, se houver, ok? Depois você analise aqui para mim e coloque o valor dele dentro do quadradinho. Número 2. A mesma coisa, só que agora você vai escrever o número, o valor dele, bem explicadinho aqui. Então, número 2, dê os valores absoluto na primeira coluna e relativo dos números em destaque. Então, o número que está sublinhado embaixo é o número que você vai colocar para mim. No numeral 161.357 é o 5. No segundo numeral 342.060 é o 2, ok? E assim você vai analisar todos os numerais que nós temos aqui, mas somente o algarismo que está riscado embaixo, que está sublinhado, valor absoluto e valor relativo. Nós já vimos um pouquinho sobre isso ano passado e agora nós vamos revisar. E atividade 3, para terminar, para vocês treinarem e descontrair um pouco. Resolva, isso você vai resolver, vai montar as contas no seu caderno e vai resolvê-las. Resolva as operações e pinte o caminho que leva os personagens ao ônibus. Então, em cima vocês têm os vários ônibus aqui para vocês calcularem. Tem conta de emprestar, tem conta de subir. Você tem que montar no seu caderno e resolver, ok? Senão não vai dar certo. Depois vocês vão pegar aqui os dois menininhos e vão pintar os resultados que vocês encontraram para fazer o caminho deles até chegar ao ônibus, ok? Muito fácil, né? Então, por hoje a aula é só. E como é que vocês estão aí? Estão conseguindo fazer tudo com facilidade? Eu vou deixar aqui depois uma leitura para vocês fazerem, ok? E amanhã nós vamos discutir a leitura. Então, um beijo e até amanhã. Tchau!